Estamos iniciando agora a 43ª reunião ordinária de 2016, hoje dia 28 de novembro. Peço ao nobre vereador Nilton Américo dos Santos que proceda a leitura de um versículo da Bíblia. Todos de pé. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, levanta-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Em atendimento à resolução número 163 de 2011, que dispõe sobre a leitura integral de um dispositivo da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara. Regimento Interno, artigo 192. Para a parte ou interrupção do orador por outro, para indagação ou comentário relativamente à matéria em debate, observar-se-á o seguinte: inciso 1º, o à parte deverá ser expresso em termos corteses e não poderá exceder a 3 minutos. Lei Orgânica Municipal, artigo 192. O município dispensará a microempresa e a empresa de pequeno porte, assim definidas em leis federal, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Expediente. Passamos à discussão, senhores vereadores, e votação da ata da 42ª reunião ordinária realizada no dia 21 de novembro de 2016. Em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos, com a ausência do vereador Alessandro Bento Fortes, ainda não justificada. Peço, por gentileza, ao secretário, vereador Denilson Martins, que proceda à leitura de correspondência do Poder Executivo. Ofício 442/16, resposta à indicação 62/16. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo à indicação 62/16, a autoria do nobre vereador Denilson Martins, solicitando a limpeza das ruas no bairro Padre Léo, bem como readequar o cronograma de coleta de lixo ao mencionado bairro. Temos a informar o seguinte: informamos que o bairro Padre Léo conta com tambor na entrada do bairro para os moradores dispor o lixo. A Secretaria está estudando, junto com a empresa que presta serviços de coleta de lixo, uma melhoria no serviço. Em relação à limpeza do bairro, informamos que esta está incluída no cronograma de limpeza da Secretaria. Resposta ao requerimento 63/16. Atendendo ao requerimento 63/16, autoria dos nobres vereadores Nilton Américo e Joaquim Fernandes, solicitando informações a respeito do calçamento das ruas A, B, C e D do bairro Santo Antônio e da entrada da rua situada perto do condomínio Travessa 25 de Dezembro, no bairro Caxambu Velho. Resposta do requerimento. Senhor presidente, depois eu gostaria de ter uma cópia desse requerimento aí, por favor. Concedida a cópia do referido ofício ao vereador Nilton Américo dos Santos. Em resposta ao requerimento, temos a informar o seguinte: início das obras de calçamento, final de julho de 2016 e final das obras, final de setembro de 2016. Em relação à segunda pergunta, não houve licitação. A obra foi realizada pelo sistema de mutirão, com materiais de demolição e doações e com fornecimento de meios-fios, quando necessários, pela Prefeitura Municipal de Caxambu.
Por se tratar de mutirão, doações e uso substancial de materiais de demolição e reaproveitamento, não há estimativa de valor da obra. Resposta ao requerimento 6416, complementação. Em complementação ao requerimento 6416, autoria dos nobres vereadores Denilson Martins, Eliane Freitas, Francisco Fernandes, Ercílio Nogueira, Jean Carlos, Joaquim Fernandes, Marcos Halfeld e Newton Américo, solicitando informações a respeito da dívida real do município e demais ações da administração do Executivo Municipal, encaminhamos em anexo a comunicação interna 2216. Palavra, vereador Ercílio Nogueira. Por favor, eu não entendi direito, porque a resposta desse requerimento... Do atual ou do anterior? É o anterior. Não foi eu que não assinei esse requerimento, não sei. Esse requerimento, houve um convênio, porque foi tudo por mutirão. Parece que eu já vi falar, que tinha um convênio, uma verba que veio para esse calçamento, assim, é mutirão, e aonde foi parar essa verba? Não, eu não entendi, ué. Pode fazer um requerimento contemplando. Eu entendo que Vossa Excelência está dizendo... Eu questionei porque me falaram que tinha um convênio, veio uma verba para esse calçamento. Agora, dá uma resposta que foi feito por mutirão, mão de obra. Então, esse dinheiro, o convênio foi para onde? Troço sério, troço, né? Não entendi. O que eu recomendo é que o vereador Newton Américo dos Santos, como autor do requerimento, né, e agora conhecedor da resposta por meio da Prefeitura Municipal, analise, né, peça sugestão aos nobres vereadores que querem participar, como vereador Ercílio, vereador Jean, vereador Marcos, vereador Clóvis, acho que todos, e formule outro requerimento indagando maiores informações. Prosseguindo. Em relação à dívida do município, temos a informar o seguinte: o valor da dívida na data de 17/11 do corrente é no valor de R$ 2.345.366, assim distribuído. Restos a pagar processados de 2015, R$ 250.243. Empenhos processados a pagar em 2016, R$ 2.095.000. Pergunta 2, ou melhor, a resposta para a pergunta 2. Para estudos, não. O que existe de fato é o convênio no valor de R$ 10 milhões, com vigência de 7/5/2014 a 7/5/2017, que encontra ainda em reanálise junto à Funasa. Quanto aos estudos de fato, foi instaurado a chamada pública 02/2016, procedimento de manifestação de interesse, cujos os estudos já foram apresentados pela empresa Bepar Participações, cujo o referido procedimento ainda não foi concluído, pelo fato de que, com as mudanças no comando do município terem acontecido recentemente, também com as devidas exonerações, ficou a Comissão Especial de Avaliação, instituída por força da Portaria 120, de 30 de maio de 2016, devidamente prejudicada, sendo que estes estudos não terão nenhum custo para o município, uma vez que o pagamento será por conta da futura concessionária do serviço. Portaria 255, de 17 de novembro de 2016, resolve exonerar a pedido, a partir desta data, conforme requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal, sob a servidora pública municipal, a senhora Priscila Ferreira de Lima Machado, auxiliar administrativo, da função gratificada de livre nomeação e exoneração
de coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Portaria 256, de 18 de novembro de 16, resolve nomear a partir dessa data a servidora pública municipal, senhora Carla Maria Franklin da Silva, auxiliar administrativo, para exercer a função gratificada de livre nomeação e exoneração de coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Portaria 257, 18 de novembro de 16, resolve designar a partir desta data, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, a servidora pública, senhora Priscila Ferreira de Lima Machado, auxiliar administrativo, para prestar seus serviços junto à Secretaria de Saúde. Portaria 258, de 21 de novembro de 16, resolve: fique exonerado a partir dessa data, como membro efetivo do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, CODEMA, em conformidade ao dispositivo da Lei Municipal 653/80, o abaixo relacionado. Poder Executivo, Fábio de Souza Fernandes. E em seu lugar nomeia-se Alan Ribeiro Halfeld. Portaria 259, de 21 de novembro de 16, resolve designar a partir desta data a servidora pública municipal, senhora Eliana Rodrigues de Almeida, assessora de gestão de convênios, para substituir o chefe do Departamento de Fazenda, senhor Pedro Johnson Castro Nogueira, durante o período de suas férias regulamentares, conforme requerimento protocolado nesta Prefeitura. Portaria 260, de 23 de novembro de 16, resolve designar a partir dessa data, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, a servidora pública Maria Cristina Pereira da Silva, auxiliar de serviços gerais, para prestar seus serviços junto ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura. Decreto 2109, de 17 de novembro de 16, dispõe sobre transposição de recursos no orçamento 16, no valor total de R$ 224 mil. Decreto 2110, de 21 de novembro de 16, dispõe sobre a nomeação e exoneração de membro do Conselho Municipal de Turismo. Exonerados: Tiago de Carvalho Alves, Luiz Cláudio de Souza Rocha, Fábio de Souza Fernandes, César Fernandes Ribeiro. Nomeados: Luiz Cláudio de Souza Rocha, Wagner Maciel de Souza, Carlos Henrique de Carvalho e Realino José Pereira. Dando prosseguimento à referida reunião ordinária, passamos agora à leitura das correspondências diversas. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Convite do Tribunal de Contas para convidando os vereadores para participar do encontro com o Tribunal de Contas do Estado, que acontecerá a partir das 10 horas do dia 5 de dezembro, no Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá. Esse convite, ele é indicado aos vereadores eleitos. Hoje se fazem presentes vereadores eleitos Kiko, vereadora Gica, vereador Emetério, vereador Paulinho, vereador Mário, vereador Júlio, vereador Renato. Então, todos que quiserem uma cópia, está disponibilizada na Secretaria da Casa. Peço gentileza ao nobre secretário Denilson Martins que proceda a leitura das indicações. Indicação 63/16. O vereador que essa subscreve vem indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada da seguinte providência:
remeter mensagem a essa Casa Legislativa dispondo sobre a denominação Museu Histórico e Genealógico de Caxambu em sua sede, bem como sobre a nova redação da Lei 1.986, de 7 de outubro de 2010, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Administradores e manutenção do Museu e Escola de Artes de Caxambu e da outras providências. Tudo na forma dos anteprojetos de leis que acompanham a presente indicação. Passamos à leitura das moções. Moção de pesar número 33 de 2016, apresentada pelo vereador Clóvis Almeida e apoiada por todos, em razão do falecimento do senhor José Pereira Dantas, ocorrido no dia 18 de novembro de 2016. Em votação a moção. Moção aprovada por unanimidade, não havendo manifestações. Distribuição de projetos. Projeto de lei número 42 de 2016, encaminhado através da mensagem número 32 de 2016, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais para o fim de estabelecer colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e da outras providências. Palavra, vereador Ercílio Nogueira. Senhor presidente, novos colegas, esse contrato com a Copasa já está há 2 anos vencido. Faz 2 anos que está vencido. Essa legislatura, todos nós já fizemos várias reuniões, fomos na Copasa, já mandamos acho que vários requerimentos para o Executivo e até hoje, até um mês atrás, ninguém manifestou, ninguém resolveu essa parte. Agora nós estamos no final do ano, final do mandato, e esse projeto é um projeto sério, é um projeto que tem que ter um estudo, tem que fazer uma audiência pública. Quem vai aprovar esse projeto será a próxima Câmara e aí, lógico, vai ter fazer audiência pública, ver o que é melhor para o município. Agora, o projeto chega, lógico, eles mandam esse projeto. Nós não temos condições de analisar e discutir esse projeto nós temos faltando acho que quatro reuniões. Então, eu não sei, o doutor João vai dar uma olhada nisso aqui, se precisa mandar um ofício para a Copasa explicando o motivo de esse projeto não vai entrar nessa legislatura. Esse projeto, eu espero que os novos vereadores, a Câmara que vai assumir essa responsabilidade desse contrato, é um contrato sério, é um contrato que é 30 anos que nós vamos dar uma autorização para a Copasa, e o Executivo está pedindo. Então é um troço que esse contrato tem que ser muito bem estudado, muito bem analisado, e várias entidades, várias associações tem que discutir esse contrato. Isso aqui para Caxambu é o ponto ideal, porque nós temos que, em troca disso aqui, a situação que nós temos com esse hospital, que discutir com a Copasa, a contrapartida pode ser um bom dinheiro que para investir nesse hospital, para levantar esse hospital. Eu estou vendo aí uma conversa aí que partiu lá do Executivo, que eles vão dar 2 caminhões, igual o meu amigo lá, o Zé Maria, falou, 2 caminhões, isso não é nada. Isso é uma brincadeira oferecer um negócio desse. Então, eu acho que isso aqui tem que ser analisado. Quem vai assumir essa responsabilidade será a próxima Câmara. Eu acho que tem os vereadores, é uma boa equipe que está entrando, tem que analisar muito bem esse contrato. Porque isso aqui é uma chave que daqui 30 anos muita gente já não está
já não está aqui mais. Então acho que tem que analisar direito, ou faz um ofício explicando para a Copasa que nós não temos condições de resolver esse contrato dentro dessas 4, 5 sessões que nós vamos ter. Muito obrigado, senhor. Palavra, vereador Clóvis Almeida. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, vereador Ercílio completamente cheio de razão, e nós estamos aqui na última ata da semana passada, que foi lida e aprovada agora, salientou-se que a próxima concessão deveria oferecer uma contrapartida de excelência para a cidade, recordou cobrança dos vereadores nesse sentido, comentou que o prazo no próximo contrato seria de 30 anos, abrangendo 7 gestões de prefeito, que as discussões deveriam ser amplas, em especial no serviço de coleta e destino final de lixo, que teria que ser bem estudado. Explicou também que o contrato traz no município ações, valores poderiam atingir um montante de 2.400.000, que poderiam ser aplicados no município de diversas maneiras. Citou que a Copasa tinha interesse em renovar o contrato, precisava fazer ampliações. O que mostra é o seguinte: o executivo, acho que não, nesse momento, está pensando numa renovação de um contrato que não é porque a Câmara não tem capacidade, não. A Câmara tem capacidade de aprovar esse contrato, mas ela seria inconsequente de fazer isso a 45 dias do final desse mandato, com vereadores eleitos, com o novo prefeito eleito. Isso não é assunto para ser discutido em 3 sessões, não. E primeiro, isso agora já está me causando estranheza. Para que essa velocidade de renovação agora? Se a próxima administração quer renovar, se os vereadores vão estudar isso na próxima administração. Então eu acho que cabe aos próximos vereadores, não que nós estamos tirando, que não queremos renovar o contrato da Copasa, é que, você imagina, a 45 dias no final dessa casa legislativa, você aprovar uma situação que vai ficar 30 anos aí parado. Isso aí é inconsequência. A pessoa não pode ser isso. Eu fico impressionado como é que o poder executivo manda um contrato, um negócio desse pra cá. Não entendi, botou com urgência urgentíssima, botou com tudo. Eu queria fazer uma pergunta só. Cadê a contrapartida? Não tem contrapartida. Então está fazendo uma renovação de contrato sem contrapartida? Isso. E outra coisa, o vereador tem que fazer a viabilidade, né? Você imagina a gente fazer uma aprovação, senhor presidente, de uma situação dessa e colocar tudo a perder na próxima administração. É por isso que o que acontece no Brasil? O que está acontecendo? O que está acontecendo no Brasil? Esses contratos são feitos assim, alguém leva num determinado período uma determinada vantagem, que eu não estou entendendo. Realmente não estou entendendo o executivo em questão. Só tenho ações para elogiar o senhor Beto e a sua administração, mas não, de maneira nenhuma, acharia inconsequente uma atitude dessa casa. Sei que tem que ser levado em plenário, os vereadores vão tratar desse assunto, mas eu acho que deve ser mandado, senhor presidente, depois que isso é analisar o departamento jurídico e pedir aos vereadores da casa para que se coloque nisso uma posição formada, que isso tem que ser avaliado pela população de Caxambu nos próximos meses que virão e pela próxima Câmara, que sim terá tempo hábil, que vai exigir, que vai criar, que vai escutar a população na tribuna livre. Agora, não tem nada que contrapartida. Você pode perder tanta coisa em meia hora, por isso que essa situação não deve ser levada em conta. Muito obrigado, presidente. Palavra ao vereador Jean Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, internautas que nos acompanham, eu estou de comum acordo com os colegas. Na eleição passada, na primeira que eu disputei, se falava muito desse contrato. Que vai ser um contrato muito importante, que não sei o que lá. E nós passamos os 4 anos aqui esperando esse contrato chegar, e esse contrato não chegou. Agora, no final da gestão, o contrato aparece, um contrato simples aqui, que eu não vejo porquê também de botar isso aqui para votar. Que eu tinha observado, senhor presidente, teve cidade que renovou o contrato com a Copasa
vai receber até 25 milhões de benefício durante os 30 anos. Quer dizer, a contrapartida da Copasa em infraestrutura, prolongamento de rede, banheiros para pessoas que não têm condições. Então tem vários, a Copasa tem várias coisas que pode ajudar o município. Eu acho que 2 caminhões de lixo é muito pouco. Isso tá muito barato. Quer dizer, um contrato que de uma empresa que vai absorver lucro durante 30 anos é muito pouco para o município. Então eu estou de acordo que eu, o Sandrinho, o Fabinho, que vamos estar aqui, os novos colegas, que possamos discutir melhor isso e para depois aprovar isso. Acho que tem que ser uma coisa boa para o município e para o povo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador secretário desta casa, Denilson Martins. Senhor presidente, nobres colegas, aqueles que nos honram com a presença, não tem como não manifestar, né, diante desse projeto. Senhor presidente, a primeira coisa que eu observo, chega um projeto, né, aos 45 do segundo tempo, com todo respeito, ou com a máxima data vênia, em tramitação de urgência, onde eu não encontro a minuta. Chegou a minuta, senhor presidente? Existe? Tem a minuta do projeto? Não? Ora, só isso já inviabiliza. Porque é algo muito sério, né? Algo que aconteceu há 30 anos atrás. E aí, simplesmente um projeto, né, onde você tem aqui... Gente, seria, com todo respeito, uma irresponsabilidade dessa casa, nesse momento, aprovar tal projeto. Eu sei que não vai acontecer, porque vereador Clóvis Almeida já se posiciona há algum tempo, né, contra essa renovação. Não sei se é porque já sabia que viria. Não, vereador, é uma conta rápida só. São 13.500 domicílios com água, com a média de R$45 mil. Isso vai dar 600 e poucos mil por mês. No ano, 7 milhões. Né? 7 milhões. Vezes 30 anos, são 220 milhões de reais de recebimento da Copasa. Quer dizer, então, e a gente recebe por 220 milhões 2 caminhões? Então isso não existe. Então eu acho que os vereadores estão aqui, eu acho que os novos vereadores, esses que vão estar aqui, eu tenho certeza que eles estão concordando com essa situação, que é um absurdo. Na nossa saída, não é, vereador Denilson? A gente fazer isso. Obrigado pela parte. Gente, gostaria de solicitar, né, a Vossa Excelência que pudesse solicitar do Executivo a minuta, para que a gente tenha conhecimento, né? Para que a gente pelo menos tenha conhecimento. O projeto veio para que a gente até tenha esse conhecimento, né, de fato do que é que está acontecendo. Mais algum vereador? Gostaria? Vereador Marcos Alfred, com a palavra. Senhor presidente, nossos colegas, pessoas que nos honram com as suas presenças, vereadores, eu acho que tudo aquilo que foi dito aqui pelos colegas que me antecederam está justo e está correto. E outra coisa, é um projeto melindroso, tem que ser tratado com muito carinho, muito respeito. Temos que ouvir o segmento da sociedade, temos que ouvir a população. Há 30 anos atrás, eu estava aqui e eu fui um dos que aprovei o projeto da Copasa, porque achei, na época, um mal necessário, porque nós temos a melhor água mineral do mundo e na época a gente não tinha água potável suficiente para poder
servir a população. Então, eu acho que tem que usufruir mais da Copasa, tem que tirar mais da Copasa, que afinal de contas é aquilo que o vereador Clóvis. É 200 e poucos milhões. Então o município hoje passa por muitas dificuldades e tem que pensar muito nisso. Nós temos meios de exigir melhor dela. Foi aquilo que falou o vereador Hercílio sobre o hospital, né? Que está aí de pires na mão. O município atravessando uma fase difícil. Então eu acho que tem que ser bem pensado e não é que a gente está tirando o corpo, não. É que não tem tempo para resolver esse problema. Então eu espero que os futuros vereadores que virão aí dia 31, dia 1º, pense bem, elaborar uma coisa boa. Tem aqui hoje 3 vereadores que vão continuar, e eu acho que isso tem que ser uma coisa muito séria. Nós temos a nossa parte social, que precisamos cuidar mais, nós temos o nosso hospital, então eu acho que tem que pensar muito e ter a cabeça no lugar. É isso, senhor presidente. Senhores vereadores, também faço parte desse coro dos nobres colegas que me antecederam. Acho desnecessário uma discussão que definirá os próximos 30 anos com um contrato com uma empresa serem definidos em apenas 15 dias, em apenas 20 dias, esses 20 dias restantes do nosso mandato. Acredito, como o vereador Hercílio falou, que devemos ter audiências públicas, não somente uma, mas várias, que a população participe mais dessas audiências, pois, como todos os nobres colegas disseram, é um contrato que vai definir pelos próximos 30 anos, então define uma vida de um jovem, de um cidadão caxambuense. Também não seria autoritário de colocar esse peso nas costas de um plenário, de uma Câmara dos Vereadores, para decidir em tão pouco tempo, né, uma decisão tão importante como nós estamos comentando agora. Em apenas 2 minutos, consultando aqui a internet, já pesquisei pelo menos 5 cidades que tiveram uma contrapartida 10 vezes maiores, como disse o vereador Jean Carlos, por parte da Copasa, né? Nós temos aí também inúmeras questões que podem ser solucionadas com contrapartida. É o caso da fundação, é o caso do hospital, é o caso do tapa-buraco, do aterro sanitário. Com certeza, vereador Hercílio, oferecer 2 caminhões de lixo em troca de um contrato desse, eu acho muito pouco, até uma falta de respeito, né? Deveria oferecer os 2 caminhões de lixo e o controle do aterro sanitário pelos próximos 30 anos, né? A manutenção desse aterro sanitário, um apoio à prefeitura, porque é sabido por todos que o nosso aterro sanitário perto do aeroporto não tem mais vida, não tem mais capacidade de se aterrar. Ele não é mais sanitário e ele não é mais um aterro, ele é um lixão. Hoje é um lixão e de forma irregular, que será outra questão, terá que ter muita atenção pela próxima administração. Então, eu vou consultar depois o jurídico novamente, mas praticamente a medida que nós iremos tomar em conjunto será comunicar à Copasa que, diante de todas essas manifestações, de todos esses motivos que foram elencados pelos vereadores, nós não tomaremos decisão acerca desse projeto. Eu peço até desculpa ao vereador Denilson Martins, que eu acho nem necessário buscar uma minuta diante de um projeto desse. Eu acho melhor a gente deixar realmente para a próxima legislatura tocar os trâmites necessários. Então, prosseguindo
na distribuição dos projetos. Nós temos aqui o projeto de lei número 43 de 2016, encaminhado através da mensagem número 33, que dispõe sobre a autorização para transposição de recursos no orçamento de 2016, aprovado pela lei número 2268 de 2015. Na mesma natureza, distribuído hoje o projeto de lei número 44 de 2016, encaminhado através da mensagem número 34 de 2016, que dispõe sobre a autorização para transposição de recursos no orçamento de 2016, aprovado pela lei número 2268 de 2015. Passamos então à ordem do dia, a qual eu peço a atenção do plenário para deliberação do projeto de lei número 38 de 2016, encaminhado através da mensagem número 28, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2017. Peço por gentileza ao nobre secretário desta casa, vereador Denilson Martins, que proceda a leitura da mensagem. Mensagem 28/16. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 17. Proponente, Poder Executivo. Senhor presidente, senhores vereadores, em atendimento ao ofício 27616, datado de 5 de setembro de 16, onde Vossa Excelência solicita a readequação da proposta orçamentária para a Câmara Municipal para o exercício 17. Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a esta egrégia Câmara o novo projeto de lei municipal que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 17, em cumprimento às determinações da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Lei de Responsabilidade Fiscal, em substituição ao anteriormente enviado por força da mensagem 23, protocolado sobre o número 1622, no dia 31/8/16, em razão da readequação da proposta orçamentária para a Câmara Municipal, solicitada por força do ofício 27616. O orçamento anual é um instrumento de planejamento público, por meio do qual são previstas as receitas e fixadas as despesas, em conformidade com as regras previstas nas leis de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual. Nestes termos, para a elaboração da proposta orçamentária 17, foram observados os ditames constitucionais e legais aplicáveis à matéria, em consonância com as linhas de programas e ações estabelecidas no plano plurianual. O orçamento foi estimado em R$ 66.123.900, com base na média de crescimento dos últimos 3 anos, incluindo a previsão de operações de crédito no valor de R$ 1.414.159,75, e nas transferências de convênio no valor de R$ 6.404.000 que o Executivo espera obter. O projeto segue acompanhado pelos quadros de classificação e discriminação das receitas e despesas, nos termos das normas da contabilidade pública, nos quais se poderá verificar a expectativa de arrecadação em cada categoria de receita e a programação detalhada dos gastos por secretarias, programas, atividades e categorias de despesas. Além dessa programação, a proposta também contempla em seu texto a autorização para a abertura de créditos suplementares pelo Poder Executivo durante o exercício 17. Estamos propondo a fixação do percentual de 10% da despesa total, com limite para a abertura de créditos mediante anulação parcial ou total de outras dotações. Esclarecemos que este percentual é o que consideramos razoável para a cobertura dos investimentos que invariavelmente acontecem durante a execução orçamentária. A fixação do percentual de 10% contemplado no projeto de lei está em conformidade com o artigo 14 da Lei Federal 4320/64. Assim, contamos com o bom senso e a cooperação dos senhores vereadores, posto que a rapidez nessas suplementações, através de decreto do Executivo, é essencial para o bom funcionamento da administração pública.
Com estes esclarecimentos, subscrevo-me renovando protestos de elevada estima e distinta consideração. Caxambu, em 13 de setembro de 16, assina o Jandiro Birajara Bellini. Prosseguindo, peço... Tem requerimento urgente aqui, né? Peço prosseguimento com a leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça, Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Por determinação regimental, foi o projeto de lei 3816 distribuído a essas comissões permanentes para parecer, o qual, em conjunto, oferecemos nos seguintes termos. O projeto de lei 3816, de iniciativa do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município de Caxambu para o exercício 17. O projeto foi protocolizado na secretaria desta Casa em data de 19/9/16 e na mesma data foi distribuído a essas comissões permanentes. A receita e despesa estimada para o exercício 17 foi na ordem de R$ 66.123.900. Foi realizada a audiência pública. Foram apresentadas 2 emendas. Fundamentação. Observamos que, na elaboração da proposta orçamentária, foram atendidas as exigências contidas na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei do Plano Plurianual. As emendas apresentadas merecem apoio e aprovação. A nosso ver, a matéria está pronta para a apreciação e deliberação do plenário. Concluindo pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto de lei 3816 e as emendas 1 e 2 poderão ser aprovadas. Sala das Comissões, em 28 de novembro de 16, assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Clóvis Almeida, presidente, Newton Américo, vice, e Marcos Halfeld, secretário. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, assinam Ercílio Nogueira, presidente, Eliane de Freitas, vice, e Jean Carlos, secretário. Parecer está em discussão. Em votação, o parecer. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à leitura da emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 38 de 2016. O artigo 5º e seu inciso 1º do projeto de lei 3816 passa a constar com a seguinte redação. Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares para reforçar dotações que se fizerem insuficientes até o limite de 15% do valor da despesa total fixada pela presente lei, podendo, para tanto, anular dotações orçamentárias parcial ou totalmente, utilizar dos recursos provenientes de excesso de arrecadação eventualmente apurado no exercício, utilizar dos recursos resultantes do superávit financeiro apurado no exercício anterior. Justificativa. Após reunião realizada na tarde de hoje com os membros de todas as comissões permanentes e mais com a presença do vice-prefeito eleito para 2017-2020, senhor Luiz Henrique, chegou a um consenso no sentido de conceder autorização para suplementação por decreto em 15%, por se tratar do primeiro ano de mandato. Sala das Comissões, em 28 de novembro de 16. Assinam Alessandro Bento Fortes, Clóvis Almeida, Denilson Martins, Fábio Fernandes, Francisco Fernandes, desculpa, Eliane de Freitas e Eliane de Freitas, correto. Ercílio Nogueira, Jean Carlos, Marcos Halfeld, Joaquim Fernandes e Newton Américo.
Passamos à discussão da referida emenda. A palavra ao vereador Clóvis Almeida. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, hoje à tarde nós chegamos ao consenso de 15% para que o prefeito tivesse essa alternativa. Dar 15% num orçamento de 66 milhões significa dar 10 milhões no prefeito sem passar pela Casa Legislativa. Peço bem, hoje à tarde nós estávamos conversando com os vereadores, mesmo os vereadores que foram eleitos para o próximo pleito. Isso foi uma situação que nós chamamos para que desse um voto de confiança para ele. Passar de uma quantidade dessa significa administrar sem a necessidade da Câmara de Vereadores. Porque se você dá um direito de 30% num orçamento desse, ele fica com direito de quase 30 milhões. Né? 30% dá 18 milhões. 18 milhões. Né? 20 milhões. E uma outra coisa, um outro dado histórico. Nós não tivemos em nenhum momento uma arrecadação superior a 46, 47 milhões. Em 2013, 2014, 2015, 2016. Esses 66 milhões se estima que esse dinheiro possa entrar na casa. Nós temos esperança que Caxambu consiga esses valores, mas será muito improvável que a arrecadação do ano que vem e os gastos cheguem em torno de 46 milhões. Isso nós estávamos com os vereadores hoje, vendo essa estrutura, e entendendo que isso não deve acontecer, né, vereador Cid, principalmente, né, nas finanças. Esse posicionamento foi até dado para a gente fazer essa alteração pelo vereador Marcos Ralph, que sugeriu esses 15% para que tivesse mais mobilidade. E por isso nós trouxemos aqui na casa o vice-prefeito. Contamos hoje com a presença de vários vereadores eleitos, né, nesse pleito. Vereador Renato, vereador Vinícius, vereador Júlio, vereador Kiko, né, estavam presentes hoje nessa reunião, entendendo o que pode ser feito, o que será feito. E como diz o vereador Ercílio, com 5 mandatos nessa casa, foi a primeira vez que ele viu uma reunião dessa, com interesse na próxima administração. E isso nos coloca num patamar diferenciado. E graças a Deus, nesse final de mandato, depois de tantas lutas que nós tivemos em relação a não administração, mas a caso de polícia, né? Que nós convivemos com caso de polícia aqui diretamente e com poucos casos de aplicação de administração pública. Porque como não havia administração pública do prefeito que renunciou, do prefeito Ojandir, prefeito que renunciou ao seu mandato, nós tentamos caçar umas 3 vezes, mas no final ele mesmo renunciou, né? Porque viu que a coisa... Então, como eu digo, se ele renunciou é porque nós estávamos certos. E então essa administração, ela começa com o apoio da Casa Legislativa, com dos próximos vereadores, com certeza, mas eu também acho que esses 15% vão ser muito bem analisados pelos vereadores que estão. Porque se isso não for feito de uma maneira objetiva, com a Casa Legislativa, na próxima precisa 2%, dá 1%, não dá nada. Não vai administrar, para comprar um pneu vai ter que pedir para a Câmara. Então tudo vai depender da próxima administração. Eu tenho certeza que o próximo prefeito vai agir com a maneira, com transparência, os vereadores vão ter acesso a todas as informações. Por isso que eu acho que o posicionamento dado pelo nobres vereadores de 15%, nesse caso, foi muito importante para que haja uma mobilidade administrativa nesse começo da próxima gestão. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra vereador Jean Carlos. Senhor presidente, estou de acordo também com o vereador Clóvis. Eu estive discutindo junto com o Denilson, nós somos vereadores do mesmo partido, e o PDT também quis também participar disso. Por quê? No primeiro ano do ex-prefeito, a gente chegou a dar 30% para ele. E
para poder ele administrar de uma forma mais tranquila, mas provou que não podia dar tanto espaço para ele, que chegou no final e teve só 5%. E eu acredito que com o Diogo não vai ser diferente, e acho que 15% vai ser fundamental para ele fazer o manejamento que ele precisa. Obrigado, presidente. Palavra ao vereador secretário desta casa, Denilson Martins. Senhor presidente, vale salientar que essa emenda ela foi feita para corrigir algo, né? Na verdade, o projeto ele pedia 10%. Na verdade, ele pedia 10%. Porém, a gente sabe que esse projeto ele foi feito pelo ex-prefeito, né? Houve então essa emenda para que passasse para 15%. Importante dizer que não houve nenhum questionamento dos vereadores, nenhum vereador se opôs a isso, né? Porque entendemos que esse percentual ele é razoável, né? Tendo em vista também, se você tem uma receita maior, né, não há uma justificativa também de você ter, né? Se você tem uma receita maior, obviamente você, né, não teria que a gente mudar essa questão, né? Se a receita é menor, o percentual de 15% vai dar em torno de quase 10 milhões, que a gente acredita ser razoável, né? E colocar, né, que essa casa novamente, mais uma vez, né, a casa ela deu uma demonstração de que quer o bem da nossa cidade, né? Iniciamos, como foi dito pelo nobre colega, né, do PDT, Jean, nós iniciamos com 30%, mas terminamos com 5%, né? Mas é um momento que acho também válido esse percentual, porque é um momento de união, é um momento onde as pessoas estão acreditando, né, naquilo que é novo, naquilo que é diferente, e há que se dar sim essa credibilidade. Então, quero aqui parabenizar aqui os autores da emenda, porque também concordo com essa emenda, porque o momento é de nos unirmos em torno, né, daquilo que a gente entende que pode ajudar Caxambu. Não que não tivéssemos feito isso antes. Talvez fizemos até mais, porque nós começamos com 30%, porém terminamos com 5%. Espero até que essa casa, né, que essa gestão comece com 15% e termine com 30%, né, para que se tenha essa credibilidade que eu acredito que nós vamos ter. A emenda em discussão. Senhores vereadores, também gostaria de agradecer, né, em nome do prefeito eleito e do vice-prefeito. Hoje nós tivemos uma reunião na parte da tarde, esteve presente o Luiz Henrique, e gostaria de registrar, né, que nessas eleições nós tivemos, graças a Deus, grandes candidatos a prefeito e também grandes candidatos a vice-prefeito. Hoje estava nessa reunião 3 candidatos a vice-prefeito falando com muita propriedade e com muito conhecimento, a qual quero registrar o vereador Marcos Ralph e o vereador Ercílio. Então, tenho a certeza que Caxambu estaria em boas mãos, independente do resultado que as urnas apresentassem. Em partes. Quero dizer assim, como vereador Clóvis, que dá além de 15% de suplementação sem autorização legislativa, seria, como o nobre vereador já disse em alguns tempos nessa casa, uma aposentadoria compulsória da Câmara Municipal. Isso eu não vou mudar também a minha concepção, meu pensamento. Acho mais do que justo. Tenho a certeza que mais uma vez essa Câmara se mostrou, né, com boas intenções, com ajuda, com ações que só beneficiam e desenvolvem o município, a nossa amada cidade. Então agradeço a todos os vereadores. Está em votação a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 38 de 2016. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Peço ao secretário, vereador Denilson, que proceda a leitura da emenda supressiva número 2 ao projeto de lei número 38 de 2016. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 7º do projeto de lei 38 de 2016. A nosso ver, desnecessária a redação do parágrafo único, pois acaba por ser redundante, uma vez que representa determinação constitucional, que deve ser seguida obrigatoriamente, independentemente de constar da lei orçamentária. Sala das Comissões, em 28 de novembro de 16. Assinam Clóvis Almeida, presidente, vice Milton Américo e secretário Marcos Halfer. Em discussão, a emenda supressiva. Em votação, a emenda supressiva número 2 ao projeto de lei número 38 de 2016. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora à primeira discussão do projeto de lei número 38 de 2016. Vereador Ercílio Nogueira com a palavra. Presente. Hoje é um projeto importante que a gente está discutindo. Vamos provar na primeira, né? Eu fiquei muito aborrecido porque olha quantas entidades que estão recebendo a verba que nós estamos sendo aprovado desse projeto. Quantas entidades estão sendo beneficiadas com esse projeto? Nenhuma delas compareceram para discutir, para pedir. Nenhuma delas compareceram em nenhuma reunião que nós fizemos sobre esse orçamento. Estranho, não é? Eu acho que o povo não está levando as coisas muito a sério mais. Eu acho que cada um tem que ter um pouco de responsabilidade com as suas coisas. Olha para você ver. Eu fico triste com isso. Muito obrigado, presidente. Palavra vereador Denilson Martins. Vereador Ercílio, nós tivemos na quarta-feira nossa reunião também. Exato, nós tivemos também aqui, nós tivemos a representante da Casa da Criança, que parece que houve uma divergência com relação ao horário, né? Naquela data que justificou a ausência, a senhora Maria Donizete. Mas eu queria enaltecer, Cílio, foi colocado aqui na lei um anexo, né, de uma reunião que houve dos desportistas caxambuenses, né, uma reunião que houve na Secretaria de Esportes, onde foi elaborado um documento. Então, até importante salientar que o documento está anexado, né, aqui a lei, na impossibilidade de eles terem vindo à reunião. Isso. E temos alguns representantes, inclusive do esporte, aqui essa noite, né? Até bom a gente estar colocando e dizendo que foi incluída, e a gente tem certeza de que as reivindicações que foram feitas, elas são passíveis de realmente serem realizadas. Esse é o projeto mais importante que o vereador delibera, estuda e analisa. Não só a lei orçamentária, mas como a LDO, que estabelece as metas e as diretrizes. Então, nós estamos votando aqui, conforme o vereador Ercílio e o vereador Denilson falou, um projeto de grande importância que deve ter a participação maciça da população, dos representantes de entidades, e que eu concordo com o vereador, nesses 4 anos faltou mais participação, maior participação, não só da entidade, como da população. Isso aqui é a casa do povo, é o local onde a gente formaliza, autentica, né, e dá toda a legalidade para os pedidos de subvenções,
pedidos de melhoria nos bairros, de investimentos na cidade, de investimentos na educação. Então, só analisar o tamanho do projeto de lei, contém mais de 300 páginas, que serão 300 páginas que serão, né, o rumo e o norte do próximo exercício financeiro. Continuamos ainda na discussão. Passamos então para a votação, primeira votação do projeto de lei número 38 de 2016. Os que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira votação. Já quero solicitar a compreensão dos nobres vereadores para agendar uma reunião extraordinária na próxima quinta-feira, às 15 horas, no plenário da Casa, para já deliberarmos a segunda votação desse referido projeto, para dar seguimento à Prefeitura e para que nós também possamos realizar algumas ações no âmbito legislativo que se faz necessária após essa votação. O plenário está de acordo? Então está convocada a reunião ordinária para a próxima quinta-feira, às 15 horas. Extraordinária. Obrigado, vereador Clóvis. Passamos então, na tribuna livre não há inscritos, ao pequeno e grande expediente, com a palavra o vereador Hercílio Nogueira. Vereador Jean Carlos. Vereador Clóvis Almeida. Vereador Denilson Martins. Senhor presidente, nobres colegas, como eu disse aqui alguns minutos atrás, queria parabenizar, né, a todos do esporte, né, que se reuniram durante essa semana. E é uma turma, realmente uma turma do bem, com um único objetivo, que é alavancar o esporte da nossa cidade. Fiquei muito feliz de ver uma reportagem essa semana no Globo Repórter, eu não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir, falando da importância do esporte. Não é nada novo, não é nenhuma novidade, né? É algo que a gente já sabe, mas tem um peso, né, quando a Rede Globo dedica um programa inteiro nesse sentido. Existe uma preocupação muito grande de nossa parte em relação à saúde dos nossos jovens. Infelizmente, nós tivemos um período que não foi muito bom, e nós vamos colher esses frutos, porque não tem como, que a gente planta, a gente colhe, mas ainda há tempo de recuperar. Acreditamos, né, na próxima administração, e acreditamos que o valor destinado ao esporte, ele vai ser efetivamente gasto no esporte. Quando a gente tem um gasto na saúde, senhor presidente, na verdade, nós estamos investindo em saúde. Tanto que hoje a educação física está enquadrada na área da saúde, né? A gente vê aí o que o município gasta, né, com diabetes, pressão alta, coisas que poderiam ser, né, ter uma prevenção melhor, né? Já falei outras vezes aqui, às vezes você gasta 30 mil reais, né, no esporte durante o ano. Você vai ter que gastar no mínimo 10 vezes esse valor na saúde. Então é muito melhor a gente ter essa prevenção, né? E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Também fazer menção aqui, senhor presidente, da nosso cartão postal, né? Um dos nossos cartões postais aqui de Caxambu, que é a Igreja Santa Isabel da Hungria, né? Está completando aí no dia 19 aí, o aniversário de fundação, né? 1889, né? Uma das coisas mais lindas, né, que nós temos aqui na nossa cidade. Fazer menção então a essa linda igreja que nós temos aqui, né? Que a gente conhece a história, né? A questão da princesa Isabel, de sua infertilidade, né? E a história
continua uma história linda que nós temos aqui e que precisa ser valorizada mais um pouquinho também, né, senhor presidente? Precisa ser um pouco mais valorizado, mas nós temos certeza que nós vamos chegar, com essa próxima administração, nós vamos chegar lá. Senhor presidente, muito obrigado e que, de fato, senhor presidente, a gente, né, como foi colocado no nosso documento aqui, a gente tem essa visão mesmo voltada para o esporte, porque o esporte é educação, o esporte é cultura e, sobretudo, o esporte é saúde, o esporte é inclusão. Se a gente for falar tudo, ela está englobada em todos os sentidos. O vereador Denilson Martins tocou em 2 pontos importantíssimos. Um sobre o esporte e saúde, o esporte como forma de prevenção, né, e melhoria da qualidade de vida, né? Seu pensamento faz parte também do meu amigo médico Bruno Diamante, o qual quero aqui reportar, tem reunido comigo. Ele fala exatamente isso. Se o munícipe tivesse oportunidade de se tratar no parque, de praticar esportes no parque, alongamentos e várias outras, né, disciplinas voltadas pelo esporte, com certeza a prevenção da saúde seria muito melhor. E sobre a data comemorativa da igreja, surgiu até um assunto, um boato curioso, que depois que acharam uma carta no fórum de um pedreiro, falaram que a Princesa Isabel também deixou uma carta no meio da referida igreja, né? Só não vamos procurar ainda, mas tem esse boato já. Quero apenas para dar ciência, a amiga Maria Antônia hoje se faz presente, e ela sempre defensora do meio ambiente de nossa cidade, das questões ambientais do nosso município, e principalmente do parque ecológico, com o qual ela luta há aproximadamente 12 anos. Quero deixar um comunicado dela sobre esse referido assunto. Em consonância com a legislação municipal do meio ambiente de Caxambu, especialmente as seguintes: Lei Ordinária número 653, de 12 de março de 1980, do CODEMA, né? Lei Orgânica de 17 de março de 1990, Lei Ordinária número 1271, de 21 de novembro de 95, Decreto Municipal 690 de 96, Lei Complementar 11 de 2000, que é a Lei de Zoneamento, Parcelamento e Ocupação do Solo, que institui a área contígua ao Centro de Convenções como ZPP, Zona de Preservação Permanente, para a futura expansão do Parque das Águas. E considerando a relevância da microbacia do Ribeirão Bengo, em especial a área montante do Parque das Águas, para a manutenção e preservação das águas minerais, de acordo com os estudos hidrogeológicos realizados pela CPRM em 1999, assim como a reconhecida importância da área pelo Plano Diretor Municipal e pelo Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Verde, considerando também que foi desenvolvida pela Ampara um projeto para a implantação do Parque Ecológico Municipal do Bosque em área pública, com verba de R$ 487 mil do Ministério do Turismo, por emenda parlamentar do deputado federal Nilmário Miranda, para ser viabilizada através da Prefeitura Municipal, tendo sido o contrato de repasse assinado em dezembro de 2014 e que tal contrato foi rescindido pela Caixa Econômica Federal de Poços de Caldas por não cumprimento de prazo pela Prefeitura. A Ampara vem, portanto, solicitar à Câmara Municipal de Caxambu que seja enviado à Prefeitura Municipal um anteprojeto de lei para a criação do referido Parque Ecológico Municipal, minuta em anexo, como meio para a recuperação e proteção da área em questão e das águas do Ribeirão Bengo, preservação da biodiversidade local, com perspectivas de desenvolvimento de futuros projetos de educação ambiental que se caracterize progressivamente como novo produto
turístico para a cidade, fazendo jus ao empenho já despendido voluntariamente pela entidade ambientalista Ampara, por conselheiros do CODEMA e a expectativa de cidadãos que prezam pelo cuidado com o patrimônio ambiental da Estância Hidromineral de Caxambu. Atenciosamente, Maria Antônia Muniz Barreto, acompanhada aqui com um anteprojeto que depois fornecerei cópia aos vereadores e até mesmo aos vereadores eleitos para que tomem ciência. Realmente uma luta muito grande, muito importante, a qual quero te parabenizar, Toninha, por toda a sua dedicação, não só a Caxambu, mas pelo meio ambiente de nossa cidade. Para mim, na minha opinião, você é um exemplo que deve ser seguido. Tem todo o meu respeito. Também agradecer aqui ao lembrete do secretário Denilson Martins a presença do grupo de estudantes do Geni Gomes. Sejam sempre bem-vindos. Grupo hoje que trata de sociologia. Sejam sempre bem-vindos à Câmara Municipal. Nós funcionamos também de segunda a sexta, da meio-dia às 6 horas. Os nossos funcionários estão aqui para atendê-los da melhor forma possível. Ao seu Zé Maria também, muito obrigado pela presença, né, seu Zé Maria? Meus amigos, a próxima reunião ordinária, na próxima segunda-feira, às 19h30, 5 de dezembro de 2016, e nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão ordinária, saudando o Pavilhão Nacional.